Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Foi demitido por justa causa e agora quer saber o que pode acontecer nesse momento de rescisão. Quer saber se o motivo que te aplicaram a justa causa foi justo? Será que esse motivo está presente na CLT? Tem legalidade? Será que foi feito a justa causa considerando todas as regras, os requisitos que têm que ser aplicados para chegar nessa demissão? Sabe quanto que você vai receber na justa causa? Os seus direitos? E então, se uma justa causa for mal aplicada, será que você, com o auxílio de um advogado, pode conseguir reverter essa justa causa na justiça? Se você tem dúvidas nesse sentido, é muito importante que você assista esse vídeo ao longo de todo o conteúdo e até o final. Fazendo isso, eu tenho certeza que eu vou conseguir explicar o necessário para que você não tenha mais dúvidas nesse assunto. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que você verifique se já é um dos inscritos no canal. Caso ainda não seja, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é de fundamental importância para a continuidade da criação desse tipo de conteúdo e do crescimento do canal. Uma outra coisa também, deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações e, se possível, faça seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Para poder começar a falar sobre justa causa, é interessante a gente observar o que está escrito na legislação, o que está previsto para a regra comum nessa questão. Então, justa causa refere ao artigo 482 da CLT. O que está contido ali é o que tem que ser aplicado na prática de cada situação. Vamos fazer uma rápida leitura do artigo 482 da CLT, que com isso você vai ter condições de saber as possibilidades, os motivos que podem dar ensejo à justa causa. O que está contido nesse artigo é o que pode ser aplicado. O que não existe nesse artigo não pode ser aplicado. Ali é a regra inicial para os motivos da justa causa. Artigo 482 da CLT. Constitui injusta causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e quando constituir ato de ocorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticada no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. E o parágrafo único constitui igualmente justa causa para a dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Essa leitura que acabamos de fazer do artigo 482 da CLT, todos esses itens que eu acabei de ler, se por um acaso a sua demissão ocorreu justificada em um desses itens e corretamente justificada, o item tem que ter a ver com a prática, com a realidade. Então, a justa causa pode estar dentro da legalidade, dentro da formalidade para ser aplicada. Se caso você foi demitido por justa causa, não tendo qualquer relação com o que acabamos de fazer a leitura aqui, já começa a sua justa causa a apresentar um vício, um defeito, e pode essa justa causa não estar corretamente aplicada. Justa causa é uma penalidade extrema, é a última situação no contrato de trabalho.
Então, justa causa, você tem que ter uma situação onde deve ser analisada a gravidade do dano com relação à punição de justa causa. Vou citar um exemplo para melhor entendimento. Vamos imaginar que existe um funcionário trabalhando numa lanchonete e aquele funcionário, por algum motivo, deixa quebrar um prato ou um copo e é advertido daquela situação, dizendo que se continuar nesse processo de quebrar situações da cozinha da lanchonete, que é o patrimônio da empresa, pode esse funcionário sofrer a justa causa por isso. É uma situação que não tem como, por quebrar um copo ou um prato, já aplicar a justa causa. Agora, no caso do funcionário deixar o gás da cozinha aberto, acidentalmente ocorreu uma explosão, algo que cause maiores consequências, tenha maior dano e cause ainda situações muito complicadas, como vítimas e outras situações, esse funcionário não tem por que receber somente uma advertência. É diferente. Nesse caso, pode ser avaliado, mesmo que tenha um histórico de nenhuma punição, esse funcionário ser demitido diretamente por justa causa pelo ato que ele cometeu. Existe muito mais dano no descuido que ele teve com o gás de cozinha aberto do que deixar um prato ou um copo quebrar no momento que ele estava manuseando dentro da empresa. Outro fator que tem que ser analisado em justa causa é a gradação das penas. O que é isso? As penas, considerando a gravidade, se elas tiverem sempre a mesma gravidade, como, por exemplo, faltar ao serviço de forma injustificada. Você deveria trabalhar naquele dia e não compareceu, não justificou sua falta, não apresentou atestado, não tem um dos motivos da lei que permitem essa falta. Então, você pode ser advertido por causa dessa falta e ter o dia descontado. Agora, vamos supor que você siga repetindo isso ao longo de um tempo. Você vai ser advertido mais vezes e vai ter seu salário descontado mais vezes, até o momento que você vai ser suspenso e vai ter mais desconto no seu salário. Quando você repetir normalmente por 3 vezes a advertência, por 3 vezes suspensão, você já está muito próximo de ser demitido por justa causa por causa desse motivo. Veja, você sempre faltou um dia de falta, um dia que achava que não ia ter problema nenhum em faltar. Você foi acumulando esses dias ao longo do contrato de trabalho e chegou o momento em que o empregador se fez corretamente, por escrito, todas essas suas punições, ele poderá optar pela demissão por justa causa da sua situação. Até porque, em cada punição, é orientado não repetir essa prática. E se o empregador estava bem assistido, bem assessorado no momento dessa questão, de tomar essas atitudes e essa decisão, então ele muito provavelmente deve ter feito tudo na ordem correta e da forma correta. Muito provavelmente a sua justa causa deve ter sido bem aplicada. O contrário disso, em faltas que têm sempre a mesma gravidade, pode ser de outros assuntos também. Um desempenho adequado das funções, como por exemplo, praticar situações que todo momento é chamado a atenção e no final você acaba recebendo advertências e suspensões, você pode chegar nesse nível, nessa gradação das penas. É como se fosse uma escada que você fosse subindo e o último andar, quando você chegar, vai ser a justa causa. E agora, uma pergunta que pode surgir. E se eu identifiquei que a minha justa causa, por algum motivo, aparenta não estar corretamente aplicada? Será que se eu ingressar na justiça, eu tenho a condição, a possibilidade de reverter essa situação indevida? A resposta é sim. Lógico que com o auxílio de um advogado, você que sofreu uma justa causa, procure um profissional para analisar a sua situação. Ali, ele vai verificar se a justa causa aplicada está dentro dos termos que estão contidos no artigo 482, se existiu a gradação das penas, se existiu a correta avaliação do dano em relação à justa causa aplicada. Então, nessas situações, é importante o auxílio do profissional. Sendo identificada a possibilidade de uma falha na aplicação dessa justa causa, você tem condições de, na justiça, através de um processo, reverter essa situação, transformando sua demissão sem justa causa em demissão por justa causa, recebendo muitos direitos trabalhistas que foram
negados no momento da justa causa e talvez danos morais na condenação, podendo ainda, dependendo do emprego, da função, do cargo que for, ainda existir a possibilidade de uma reintegração, caso isso seja requerido e avaliado como possível. E por fim, o que a pessoa que é demitida por justa causa tem direito no momento da rescisão? Conforme muitos podem até saber, justa causa é uma penalidade grave, é uma aplicação de uma penalidade grave para terminar o contrato de trabalho. Então, com essa gravidade, vem muitos prejuízos. E os prejuízos são diretamente sentidos na rescisão. Dos direitos trabalhistas da rescisão que você poderá ter na demissão por justa causa, normalmente se encontra somente o saldo de salário. É aqueles dias que você trabalhou e porventura não recebeu até o momento da justa causa, que não foram pagos no seu último salário, e aí você sofreu a justa causa, mas tinha trabalhado aqueles dias e tem o direito de receber esse saldo. Agora, se você é um funcionário que tem pelo menos mais de um ano na empresa e já teve aí a aquisição de suas férias e porventura essas férias não lhe foram pagas, não lhe foram concedidas, você vai ter o direito de receber o valor dessas férias. Caso você tenha menos de um ano de empresa ou tenha recebido suas férias normalmente, voltamos para somente o saldo de salário. Veja, de todos os seus direitos rescisórios trabalhistas, você recebe somente um. E caso você tenha férias que não foi recebida, foi adquirida pelo tempo de trabalho e não foi recebida, aí você tem direito às férias. É muito ruim a situação rescisória para quem é demitido por justa causa. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica aí se você se inscreveu no canal. Caso você ainda não tenha feito, aproveita, assistiu o vídeo até esse ponto, com certeza esse vídeo te ajudou, esse vídeo foi útil para você. Verifica também se você deixou o seu like, ativou o sininho com todas as notificações, deixou o seu comentário e aproveita e compartilha com os seus amigos. Quem sabe um deles, que foi demitido aí por justa causa, quer saber se tudo foi feito corretamente, apesar do que aconteceu. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Toda quarta-feira, às 19 horas, tem um conteúdo resumido, é um vídeo direto ao assunto. Segunda-feira, meio-dia, nosso short com conteúdos bem curtos, com menos de 1 minuto de duração. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.